A paz do Senhor, querido, querida, juvenil, adolescente que me acompanha aqui nesse dia. Nós estamos hoje na última lição do trimestre, lição de número 13. Nesse trimestre nós estamos tratando sobre os profetas menores, os 12 profetas. Nós já tratamos concernente a 11 deles nas lições anteriores e hoje nós estamos tratando sobre Malaquias. Malaquias, o último profeta e também é o último livro do Antigo Testamento. Nosso título de lição é Malaquias, o valor da família. Então hoje nós vamos tratar sobre família, esse projeto de Deus, família que tem sido tão atacada por grande parte da mídia, lembrando que grande parte da mídia aí é contra o próprio Deus, né? É formulada por pessoas que são totalmente contrárias, avessas à Bíblia Sagrada, avessas à Palavra de Deus, avessas a Jesus Cristo. Então nós vemos aí, tem filmes, tem novelas, tem seriados, tem propagandas, muita coisa contra a família. Há projetos de lei sendo levantados contra a família, esse projeto de Deus. Oremos pela família. O textuário diz: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está em Efésios capítulo 5, versículo 25. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Malaquias, capítulo 2, versículos de 10 a 17, e você pode fazer a leitura bíblica aí na sua casa. Então hoje, o livro de Malaquias, nós vamos estar tratando sobre a aliança de Deus com o seu povo. A aliança de Deus é um compromisso eterno. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, vai dizer que por mais que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Então Deus ele é fiel, a fidelidade do Senhor nunca falha, né? Ele não muda, não tem sombra de variação. Glória a Deus por isso. Vamos iniciar então aqui no contexto histórico de Malaquias. Malaquias significa meu mensageiro. Malaquias não tem uma biografia aqui no livro dele, mas ele é o último dos profetas do Antigo Testamento. Depois de Malaquias, da profecia, né, quando ele encerra o livro, há 400 anos até a vida de Jesus, até a manifestação de João Batista primeiro, né? Nesses 400 anos não tem profecia. Então Deus se manteve em silêncio, né? Deus não continuou então trazendo profetas para o povo. Foi um período de silêncio de Deus. Depois desse momento, João Batista vem anunciando a vinda do Salvador e Jesus então se manifesta ao mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Salvador da humanidade. Os judeus, aqui no contexto histórico do livro de Malaquias, estavam na sua própria terra, eram um povo livre, tinham reconstruído o templo já, mas eles estavam numa apatia espiritual. O que é uma apatia espiritual? A apatia espiritual é um exemplo de apatia espiritual dentro do livro de Malaquias, está no capítulo 1, no seu versículo 13, que diz: vocês também dizem, é tedioso demais o culto, assim o depreciando, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês trazem a mim como oferta o que foi obtido por violência. Olha só, né? Então uma apatia leva as pessoas a acharem que o culto ele é depreciado, que o culto ele é tedioso, que não tem graça ir no culto, não tem graça participar do culto, né? Não sei por que ir para a igreja. Será que você tem dito isso, tem pensado isso? É sintoma de uma apatia espiritual. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, como se fosse um médico para diagnosticar a apatia ou não. Você tem orado? Se tem orado, você tem tido quanto tempo de oração? Ou você tem orado apenas no momento de dormir, se ajoelhado ali e dito meia dúzia de palavras a Deus, já deitado, fechado o olho e dormir? Será que quando você levanta, você tem falado com Deus também? Tem orado ao Senhor? Ou tem só dizer, Deus, muito obrigado por esse dia, amém, e tem saído para fazer outras coisas? Você tem se lembrado do Senhor durante o seu dia, durante a parte da tarde? Você tem separado tempo de qualidade para Deus? Tem lido a palavra dele? Tem dedicado um momento especial para leitura, para aprendizado sobre o Senhor? Jesus disse que aqui na Bíblia Sagrada, conta-se também o caminho da vida eterna, tá? Tá aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Então você quer conhecer mais sobre o céu, quer conhecer mais sobre Jesus, sobre a salvação? Leia a Bíblia. Você quer conhecer mais sobre o perdão dos pecados, sobre ter a certeza da salvação, sobre o que te garante a salvação? Leia a Bíblia, né? Se você não está lendo a Bíblia, não tem orado, não tem entoado hinos ao Senhor, não sente alegria no culto, com certeza isso é um sintoma de apatia espiritual.
tá? Um outro sintoma é a falta de amor. Falta de amor ao próximo, falta de amor familiar, falta de amor para com seus vizinhos. Falta de amor é um sintoma de apatia espiritual. Então, depois das profecias de Zacarias, nós vimos na lição passada como Zacarias profetizou sobre a vinda, a chegada do Messias, a chegada do Cristo, e o povo começou a esperar que Jesus, o Cristo, ia chegar para aquele momento. Mas como o tempo passou e eles viram que Jesus não chegou, o Messias não se manifestou, eles começaram a achar que estava demorando demais. Então, eles também entraram ali em zombaria. Deixa eu trazer para o contexto de hoje. Hoje em dia tem muita gente que diz assim, nossa, você serve a Deus mesmo? Você acredita nisso? Quer dizer, desde a época dos meus avós eu ouço dizer que Jesus ia voltar e ele ainda não veio. Desde a época dos meus bisavós eles já diziam que Jesus ia vir, mas ele ainda não veio. Né? Ele não vai vir. Isso é uma forma de zombaria. Mas a Bíblia diz justo sobre isso, lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, que viriam esses tempos. Mas Deus tem dado tempo, tem sido misericordioso. Por isso Jesus ainda não veio. Não chegou o tempo dele vir também. É um tempo dele ser misericordioso. Quantas pessoas ainda vão se arrepender? De repente, amanhã, de repente no próximo mês, esse mesmo que estava zombando de Deus vai ser encontrado, então, por ele, vai ouvir uma mensagem, vai se arrepender dos pecados e vai se converter ao Senhor, vai entrar num caminho de conversão ao Senhor. E a verdadeira conversão ela é mostrada com o tempo. Né? Com o tempo, realmente é visto quem se converteu ao Senhor e quem não se converteu ao Senhor. Tá bom? Sabemos da importância de termos aí um compromisso com as obras também, com o serviço social, com o serviço religioso, com o serviço na casa de Deus, mas as obras não garantem salvação. Ser uma pessoa de boas obras não é garantia que você vai ganhar o céu. Não é pelo esforço humano que se ganha. É pelo sacrifício de Jesus. É pelo que o próprio Deus fez aos homens. É impossível ganhar o céu. Mas é um presente dado por Deus. Ele é de graça. E como que se ganha o céu? Por meio de Jesus. Jesus é o caminho e é a porta que conduz à salvação. O próprio nome Jesus significa salvação. Você sabia disso? Fora de Jesus não há salvação. Não tem salvação fora daquele que é a salvação. Então não existem vários caminhos que levam a Deus, só existe um. Só existe um caminho que leva a Deus. Não existem várias portas para se entrar, né, na casa de Deus, só existe uma porta. Só existe uma porta e a porta da frente. Tá bom? É Jesus. É Jesus. Então, Jesus vai vir sim. E não são as obras que nos salvam, né? Mas o salvo ele tem boas obras. Ele é uma nova criatura em Cristo. E por causa do amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo, assim como ele quer boas roupas, ele também ajuda o outro a se vestir. Como ele quer alimento, ele ajuda também a ter alimento. Então nós temos sim boas obras por sermos salvos. Estrutura do livro. O livro de Malaquias ele tem 4 capítulos, é um livro bem curto, rápido de ser lido, e eu tenho dito nas aulas anteriores, se você veio lendo esses livros que são curtos, você já leu agora 12 livros da Bíblia. Parabéns, parabéns para você que terminou a leitura dos 12 livros, juntamente conosco. Então, tópico 2.1 diz, o amor de Deus e os pecados dos sacerdotes. Há um ditado popular que diz, o pior cego é aquele que não quer ver. Então, os líderes religiosos daquela época, eles praticavam erros religiosos, erros para com Deus, inclusive. Eles ensinavam o povo a pecar. O povo, vendo eles pecando, entravam pelo mesmo caminho, mas eles achavam que não seriam julgados, porque Deus é amor. Talvez você conhece pessoas que têm se escondido no erro, dizendo que não vai ser condenado, porque Deus é amor. Mas Deus condenou aqueles sacerdotes. Deus é amor? É. Mas Deus é justiça também. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Deus não seria justo condenando as más obras e abençoando as boas? Deus não seria justo realmente julgando os erros e condenando com a medida correta que um erro merece ser julgado? Será que ele não faria justiça? É certo que todos pecaram, mas como diz Romanos 8, aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Ele não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. As coisas velhas passaram, ele abandonou as más obras, abandonou aquilo. Se ele roubava, ele deixou de roubar. Se ele furtava, ele deixou de furtar.
Esse nasceu de novo. Se ele mentia, ele vai se policiar para não mentir. Esse nasceu de novo. Ele era um mau caráter, ele se policia para ter um bom caráter. Ele nasceu de novo. Tá ok? O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Tópico 2.2, divórcios e casamento. Para vocês que são juvenis, são adolescentes, eu não vou tratar especificamente de casamento, mas julgo desigual. Julgo desigual vai desde namoro, que é uma convenção, namoro não existia no tempo bíblico, mas é uma convenção social que com o tempo aconteceu, né? Namoro, noivado, casamento. Um julgo desigual são uma pessoa que serve a Deus e uma que não serve. Isso é um julgo desigual. Andarão dois juntos se eles não concordam? É julgo desigual. Você quer ir para a direita, outro para a esquerda, mas vocês estão amarrados por uma corda. Vocês vão brigar. Vai ter puxa de corda aqui, vai ter cabo de guerra. Não é isso? Quem vai ganhar esse cabo de guerra? Então, um julgo desigual, ele é altamente não recomendável. Tá? No seu caso, princesa de Cristo ou príncipe de Cristo, você é adolescente juvenil, não está no momento do namoro, mas eu sei que tem alguns que namoram. Né? E tem também aqueles que se sentem atraídas justamente por outro adolescente ou juvenil que não anda nos caminhos do Senhor, né? Que tem uma boca suja, que fala muito palavrão, que é talvez o valentão da escola, que é talvez aquela menina muito sensual, muito sedutora. Deus te guarde disso, tá? Deus te guarde disso, de um julgo desigual. Há muitos aí que andam colecionando corações partidos, corações quebrados, e Deus te livre de se tornar um coração assim. Mas se por acaso teu coração está quebrado, porque você entrou no julgo desigual e percebeu aí o erro depois de muitos acontecimentos ruins, Deus pode curar também o seu coração. Mas isso sirva aí de um alerta, né? Não entre novamente no julgo desigual. Tópico 2.3, a vinda do Senhor. Aqui na vinda do Senhor, vai começar dizendo que os judeus, naquela época, eles começaram a olhar para os ímpios, para o povo que não servia a Deus, e viu que eles estavam prosperando. Quer dizer, um povo ímpio, um povo fraudulento, né? Um povo que estava ali com muita corrupção, estavam prosperando, estavam tendo crescimento, estavam tendo dinheiro. Né? Nós tivemos aqui, por esses anos, grandes empresas do Brasil, grandes impérios fraudulentos, que durante muito tempo foram corruptos, agiram com corrupção, corromperam outros e pareciam serem os donos do país, mas a justiça chegou para eles. A justiça os atingiu. No Salmo 73, Asaf, ele vai dizer que ele quase se desviou, quase resvalou o pé de Asaf quando ele olhou o ímpio, corrupto, prosperando e viu que a justiça não alcançava o corrupto. Ele quase se desviou. Mas o que Asaf fez? Asaf foi para o templo. E quando ele chega no templo, então ele entende o destino dos ímpios. E ele vê que a justiça de Deus vai chegar. Vai chegar. E a justiça chegou também sobre nossa nação, sobre muitos de nosso país. Não é verdade? Você se recorda dos casos e que ainda estão também acontecendo? Tem muitos casos em julgamento, né? Se você tem roubado, tem sido fraudulento, deixa eu te alertar o seguinte: tome cuidado, porque a justiça de Deus, ela é real. Ela é real, tá bom? Então nós devemos aguardar, o Senhor Jesus realmente vem. E aqui tem a manifestação também do profeta João Batista. João Batista é profetizado aqui no livro de Malaquias, e quando ele vem justamente apontando os erros da nação. Então 400 anos de silêncio, né? E aí chega um profeta e começa a apontar os erros da nação, trazer o povo ao arrependimento. Ele começa a dizer: arrependei-vos, ou seja, vocês têm que dar meia volta. Arrependimento é mudança de pensamento. Mudança de pensamento gera mudança de atitudes. Isso é arrependimento, mudança da forma de pensar. Quem não era cristão e veio para Cristo, ele muda a forma de pensar. Ele ganha agora a mente de Cristo operando nele. Por isso ele se torna uma pessoa diferente. Os pensamentos mudaram. Ele é tão diferente que ele muda no interior, não só por fora. Não é só a roupa dele que muda. Ele muda total. Ele é uma nova criatura. Ele nasceu de novo. É como se fosse um outro homem. Tá? Uma outra mulher. É a pessoa nascida aí do Senhor. Tópico 2.4.
infidelidade dos dízimos e nas ofertas. A nação era infiel com Deus. E Deus chega a dizer: roubará o homem a Deus? É forte isso. E eles respondem a Deus: mas em que nós temos te roubado? E Deus continua: nos dízimos e nas ofertas. Meu querido juvenil, o dízimo não é que você está dando 10% do seu dinheiro para Deus. Não. O dízimo significa que você está ficando aí, Deus está te deixando ter 90% do que é dele. Do que é dele. Não se engane achando que você atingiu ou vai conquistar as coisas pela força do seu próprio braço, pela força do seu trabalho. Quem te dá força é Deus. Quem te permanece vivo é Deus. Quem te deixa ter forças para caminhar, para trabalhar, para viver é Deus. Tudo que tem no mundo foi criado por Deus. Tudo vem dele. Então o dízimo você está devolvendo 10% do que já é de Deus para ele. Por isso que não é pesado. Você está devolvendo o que já é dele. Seria pesado se você desse alguma coisa que é seu. Né? Aquele apego é meu. Não. É tudo dele. E eu só estou devolvendo 10%. Mais ofertas. Tá? Importante as ofertas também. Então qual é o limite das ofertas? É com você. É com você. Tem uma parte recomendável sim, mas é com você. Tá bom? As ofertas. Glória a Deus. Então, há dízimos no Antigo Testamento, nós sabemos disso, há vários textos que falam de dízimo no Antigo Testamento, nós temos Malaquias, capítulo 3, versículo 10, Gênesis 14, Gênesis 24, Deuteronômio 26, Deuteronômio 28, Provérbios 3, Provérbio 11, Levítico 27, Deuteronômio 14 e outros textos falam sobre dízimo. Mas no Novo Testamento nós também temos. Nós temos o livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23, Lucas, capítulo 11, versículo 42 e outros textos. Então, o Antigo Testamento trata de dízimos e o Novo também. Inclusive, Jesus falou dos dízimos. Jesus, olhando para os sacerdotes, disse: vocês dão o dízimo com toda a conta correta, mas se esquecem de cuidar disso e daquilo lá. Jesus fala: vocês devem dar o dízimo? Sim. Mas também devem cuidar dos órfãos e das viúvas. Devem cuidar do restante também. Tá bom? Então ele não diz, você deve cuidar da assistência social e abandonar o dízimo. Não. Você deve sim dar o dízimo e cuidar de tudo. Tá bom? De tudo. Fazer sim, praticar as boas obras. Então isso é importante. O dízimo ele é real. Os dízimos e as ofertas, eles também servem para um sustento, um mantimento da casa do Senhor. O templo, a igreja que você congrega, tem uma conta de luz lá, tem conta de água, tem. Muitas igrejas mantêm missionários. Muitas, o pastor, ele trabalha em momento integral para a igreja, momento integral para os membros ali. Né? Muitos obreiros ali trabalham em momento integral. A pessoa que limpa a igreja, por vezes, ela recebe sim uma ajuda, recebe um salário, né? Então, assim, a igreja tem custos, e nós devemos ofertar. Tem muita gente egoísta e tome cuidado para você não estar servindo ao Deus, entre aspas, do dinheiro, a mamon. Porque tem pessoas tão egoístas que a oferta dele é sempre o mínimo. Sempre o mínimo. Se ele vai levar uma oferta, ele vai levar, não é porque ele só tem moedas, não é isso, é diferente. Nós temos na Bíblia o episódio de uma viúva que só tinha moedas, ela levou moedas. E aquela oferta foi maior que todas as outras, porque ela deu muito do pouco que tinha, aquelas moedas. Mas eu estou falando aqui de pessoas que têm muito, mas levam moedas de oferta. Você, de repente, recebe aí um dinheiro dos seus pais, entre aspas, uma mesada dos seus pais, tem que separar uma parte para a oferta. Separe para a oferta, separe o dízimo disso também. Comece agora a criar esse hábito. Hoje você cria um hábito. Daqui a pouco o hábito vai te criar. Hábitos bons vão te criar uma boa vida. Hábitos ruins, uma vida ruim. Tópico 2.5, que é o triunfo dos justos. Embora a aparente totalidade da nação estivesse em pecado, havia remanescentes fiéis e incontamináveis. Malaquias 3,18 fala que, novamente, o que vereis a diferença entre o justo, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Eu quero ler para vocês Malaquias, capítulo 3, versículos de 16 a 18, que fala assim: Então,
Os tementes ao Senhor falaram entre si, e o Senhor atentou e ouviu, e perante ele foi escrito um livro de recordação, para que nele constem os que o temem e o mantêm em seu pensamento. Estes serão meu tesouro, diz o Senhor dos Exércitos, no dia que hei de fazer, e me compadecerei deles, como um homem se compadece do filho que o serve. Então voltareis a discernir, ou a ver, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. É um livro de recordação escrito, aleluia, para os justos, mas também há livros para os ímpios. Tudo está registrado e nós podemos nos alegrar por isso. Tópico 3, vai falar sobre a mensagem de Malaquias. Malaquias foi o profeta que mais falou sobre a preservação da integridade da família, esse projeto de Deus. Lute pela sua família. A família, ela é um homem e uma mulher e sua prole. Isso é família. Família não é um homem e um outro homem, uma mulher e uma outra mulher. Não. Família é um homem, uma mulher e a sua prole. Isso é família. Isso é uma família bíblica. Isso é família. Tá ok? Há novas ideias surgindo aí, tentando modificar o conceito de família. Tentando trazer uma ideia aí que família pode ser qualquer coisa, né? Pode ser de qualquer forma, é um ajuntamento de pessoas, mas não. Família não é só um ajuntamento de pessoas, tá bom? Família é um homem, uma mulher e sua prole. Concluímos que religiosidade sem amor à família é uma prática rejeitada por Deus. Não adianta você ser religioso e não obedecer aos seus pais. Não adianta. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias. Tá? Ser um filho obediente, uma filha obediente aos seus pais. Dê alegria para eles. O filho sábio dá alegria para os pais. O filho tolo dá tristezas. A única coisa que você não pôde escolher foi o próprio Deus que escolheu por você, é a família em que você ia nascer. Ame seus pais. Tá bom? Ame seus pais. Você foi um presente para eles. E se seus pais não estão conseguindo te agradar, tenha consciência que eles estão fazendo o máximo que podem. Tá? De acordo com o que eles têm, com os recursos, com o tempo, eles estão fazendo o máximo que podem por você. Às vezes teu pai e a tua mãe briga demais, assim, mas é a forma que ele foi tratado também. Tá bom? Na infância dele, na adolescência dele, ele acabou tendo isso e não está sabendo demonstrar todo o amor que sente. Mas teus pais te amam. E o sua obediência a eles pode, inclusive, mudar essa situação aí. Bom, entendemos que a fidelidade de Deus não deve ser condicionada às circunstâncias que vivemos, mas à obediência que devemos à sua palavra. Não é o valor que ofertamos que agrada ao Senhor, mas sim a intenção de cumprir as suas ordenanças. Deus o abençoe, né? E Deus permanece fiel para sempre. Nós chegamos aqui ao término da última lição desse trimestre. Eu espero que tenha sido bênção para você, para a sua casa, para a sua família. Deus te abençoe. Te espero no próximo domingo aqui também. Nós vamos estar iniciando um novo trimestre abençoadíssimo. Até o próximo domingo.